estamos indo e... Então, como já foi mencionado na apresentação, o aborto é uma questão sempre muito complexa e é um problema que persegue o homem desde a primitividade. Mas antes eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui e depois agradecer ao Espírito Emmanuel, eu sei que ele está encarnado, recebendo muitas vibrações de amor, porque eu achei perfeita, eu escolhi ao acaso, aí mostrou bem, né, a missão da maternidade e da paternidade, que tem tudo a ver com a questão que a gente vai tratar, não por conta do aborto, mas porque é uma violação ao direito da vida. Né? Bom, nós vamos começando a apresentar somente a questão da origem da palavra aborto. Vem do latim, abortus, ab privação, e ortus, nascimento. É privação do nascimento. Lembrando a pergunta 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro direito do homem? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Ter, né? Então, nos diz Kardec, nos diz os espíritos para Kardec que viver realmente é o maior direito humano. E por isso que eu achei que aquela mensagem de Emmanuel cabe perfeitamente para que a gente possa refletir sobre a importância que é a vida. Né? O que é o conceito de vida, inclusive, a gente muda muito com a própria cultura, mas cada vez mais a gente vai tendo subsídios para poder ver a importância que a vida tem. A gente pode não pensar muito seriamente a respeito da vida que a gente tem, muito materialista, mas a gente tem plena condição já de fazer isso. Também é bom chamar a atenção, apesar da gente falar muito em aborto, a palavra mais correta, segundo a medicina mesmo, no Brasil, porque ele distingue a ação de abortar, é abortamento, e aborto é o produto do abortamento. Então, na realidade, é o que foi expelido, ou não, o que foi tirado da vida. Mas, como já está muito em uso, então você me permite, por vez por outra, eu vou falar em aborto. Quando eu falar em aborto, eu estou falando do abortamento, né, da prática do aborto. Então, aqui é um aborto, um fetinho já todo formadinho, sabe, na palma da mão, mas a gente já vê a formação toda da face, os bracinhos, os dedinhos. E aquela imagem anterior, quando eu vi, me emocionei tanto, porque não tem coisa para mim mais linda do que seja realmente a formação de um novo ser, com todas as mudanças que tem, com todos os mecanismos que são necessários ao nível espiritual e ao nível orgânico, né, para poder gerar um novo ser. Antes é bom chamar a atenção que os conceitos, as definições de aborto necessariamente não são exatamente as mesmas. No caso da Organização Mundial de Saúde, eles definem que o aborto é aquele que perde, que a gravidez é interrompida até 20, 22 semanas. Ou 500 gramas, quando tem dificuldade de saber qual é o tempo certo, porque nem sempre a mulher tem um ciclo regular. Então, 500 gramas também. Ou 500 gramas ou 22ª semana. É o que ele considera até o aborto. Mas na medicina legal, não. É a perda realmente de vida, é a interrupção da gestação em qualquer momento do processo, tá? Para fins legais. Nem todo aborto é delituoso. Existe, segundo a medicina legal, a gente tem o aborto natural. O aborto natural a gente considera tanto os espontâneos, que são gerados por causas naturais mesmo, por problemas de divisão celular, por dificuldades de inidação do zigoto no útero. São várias as questões, mas ocorre de forma natural e espontânea. Mas às vezes também ocorrem os acidentais, às vezes uma queda, às vezes um acidente de carro, pode fazer com que a mulher perca o bebê que não estava na sua vontade.
né? Então, isso daí não está regido por uma legislação penal. Bom, o aborto legal é justamente aquele que, não, que se enquadra dentro da legislação de uma determinada sociedade. Ela define, geralmente, os prazos e define as condições em que o abortamento pode ser realizado. Então, aquilo que está dentro daquela lei, naquelas condições que são demonstradas, é considerado legal. Fora daquela legislação, é delituoso. Então, isso fica claro, que aqui a gente está falando da legislação humana, que a legislação humana vai mudar de acordo com a sociedade, e a gente vê que tem sociedades que aprovam o aborto, tem sociedades que são contrárias ao aborto, e também as características e as condições em que isso pode acontecer também varia de acordo com a lei. Então, o enquadramento em situações previstas e amparadas pela legislação humana é um marco para poder definir a legalidade humana. Geralmente, quando se faz uma lei ou quando se faz uma proposta de mudança da lei, geralmente são questões de natureza político-demográfica que terminam influenciando mais do que a questão moral. Isso tem sido visto quando a gente analisa as legislações mundo afora, né? E os argumentos geralmente são por condições de saúde, são dificuldades financeiras, é o problema de valorização da mulher. Cada um acha que aquele argumento é bom, é importante o suficiente para aprovar a legalidade do aborto. Aqui mesmo nos Estados Unidos, vocês sabem que é permitido o aborto, né? Mas já há algumas propostas de mudança em alguns estados. Bom, uma das dificuldades que se tinha para poder você definir se o aborto é legal ou não era em relação ao tempo de gestação em que aquilo pudesse ser legalmente realizado. É claro que antigamente a questão moral pesava mais. Então a gente vê que os gregos, Platão, por exemplo, dizia que o indivíduo só é um ser vivo quando ele é uma pessoa civil, ou seja, quando nasce vivo. Então, qualquer prática de aborto ou abortamento podia ser feita a qualquer momento da gestação, então era comum. Mas o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele já defendia, na realidade, a vida do feto, porque esse feto se movimentava no ventre materno. Então, ele usou o movimento do bebê no útero para poder definir mais ou menos o período em que essa interrupção da gravidez pudesse ser realizada. É claro que ele considerava assim, uma mulher, ele dava 40 dias para quando fosse feto masculino, e dizia que mulher era mais lenta, então, com 90 dias é que ela começava a se mover. Mas como ninguém sabia descobrir qual era o sexo naquela época, então usava o 40º dia para definir se era ou não aborto. Mas, apesar da gente levar isso na brincadeira, a verdade é que a ideia de Aristóteles foi muito forte, porque ela impressionou muito a Igreja Católica, e a Igreja Católica seguiu com isso até o século XVI, com essa ideia. Só então começou, né, a proibição da interrupção da gestação. Houve umas mudanças, um proibia, o outro não, mas a gente sabe que a Igreja Católica é contra o aborto, né? Bom, nesse caso aqui, a gente tem os primeiros passos do processo de fecundação. Eu quero chamar a atenção deles porque isso aí não tem somente o aspecto mecanicista, que é puramente científico, mas tem uma visão holística que já considera o espírito. Então, a gente vai ver uma situação como ocorre no plano físico e como no plano espiritual está interagindo nesses procedimentos. Então, aqui a gente tem o óvulo, né? O óvulo é liberado na trompa, os espermatozoides fecundam e a gente tem depois a fusão dos núcleos, dos pronúcleos masculino e feminino, certo?
E aqui começa um período de clivagem, muita multiplicação celular, gerando o que a gente chama de mora. Nessa época, esse conjunto de células está caindo na cavidade uterina. E a cavidade uterina está umedecida de fluidos, de nutrientes, que vão favorecer a formação do que a gente chama de blastocisto. A gente vê que aqui já há uma certa diferenciação, porque vai gerar um polo do blastocisto. É aqui que vai desenvolver o embrioblasto. Mas essas células não vão formar somente o embrião, também vão formar os anexos embrionários, que são importantes para a proteção, nutrição e oxigenação do bebê. Certo? Bom, e o que é que acontece? Isso aqui é importante chamar a atenção, porque tem sido um dos mecanismos que sempre de discussão em relação a quando começa a vida do novo ser. Esse blastocisto, essa região aqui, que é a polar, ela primeiro toca na cavidade uterina. Aliás, se ela não tocar, é tão interessante porque os cílios das células que fazem parte, desde a cavidade da tubo uterina até mesmo do útero, ela tem uns pseudocílios, umas projeções. Essas projeções estão em movimento. Então, é fabuloso, porque aquele movimento vai empurrando o blastocisto até ele chegar numa área que ele pode se fixar. A natureza é maravilhosa. Então, aqui a gente tem... A gente tem o... A gente tem o blastocisto que já está implantado, que é chamado esse fenômeno de nidação. O que é implantado? Ele chega, cola ao útero, mas as células do útero começam a se multiplicar para formar uma série de lamelas para juntar sangue e alimentar aquele blastocisto. Então, ele começa a se dividir, não somente aqui, em torno do embrião, mas o útero vai envolvendo, e isso daqui vai fazer parte do tecido uterino agora. Por isso que a gente chama de nidação. E nessa fase é que ocorre uma outra fase do processo de divisão embrionária, que é a gástrula. Essas células que estão aqui, que vão formar o embrião, ela gera o que a gente chama de gástrula. Ou seja, aquela célula, aquele amontoado de células já passa por um outro processo de diferenciação, gerando o que a gente chama de folhetos embrionários. Formam 3 folhetos. Ninguém precisa aprender isso, mas o que eu quero chamar a atenção é que alguns biólogos, alguns médicos e alguns filósofos aproveitam dessa diferença para indicar que a vida humana começa em estágios diferentes e não necessariamente na fertilização. Porque a ideia que se tinha antes era justamente... Puxa, toda vez eu aperto errado, desculpa. É a fertilização. Essa seta aqui está chamando a atenção de que o processo realmente de origem do ser é com a fertilização. Outros não admitem a fertilização, mas a fase de zigoto em que ocorre a fusão dos núcleos. Por quê? Porque esse processo daqui pode dar errado e parte dos folículos vão se perder, não vão evoluir para formar um novo ser. Então, eles acham que somente se caracteriza o material genético, a reconquista do material genético da espécie, que é quando junta o zigoto masculino e feminino, para poder, a partir daqui, continuar a evolução do genoma. Mas outros consideram que essa fase de nidação e posterior gástrico que é uma fase mais adequada para a gente admitir que vai formar um novo ser. Por quê? Porque há uma estimativa de que metade dos ovócitos femininos que foram fertilizados, eles não chegam a implantar e se desenvolver. Então, qualquer fase desse processo daqui pode dar errado. E isso, 50%, é muito alto. Agora vem lá. Em que momento se dá a ligação do espírito? Isso é pergunta do livro dos Espíritos, a pergunta 880. Onde é que se dá? Ela vai dar aqui? Ela vai dar aqui no núcleo? Ela vai dar aqui?
Quem lembra? A pergunta 880. Eu não lembro da pergunta 880, mas no livro Os Mensageiros da Luz, o Emmanuel, ele conta a história de um senhor que vai reencarnar. Ele fala que o espírito está, desde o momento em que eles guiam o espermatozoide até chegar no óvulo, desde o momento que eles decidem que aquelas duas pessoas serão os pais daquele espírito, é onde o espírito já está se conectando com aquela matéria. A ligação magnética do espírito com a mãe e com o pai, ou somente com a mãe, ela acontece bem antes. Inclusive, até bem antes da união carnal. Depende de cada caso, depende de cada situação. Mas a ligação do espírito propriamente dita, ela se dá nesse momento da fertilização, porque o laço fluídico do perispírito vai se imantar a essa estrutura física. E vai ser a ligação dele que vai favorecer, facilitar todo esse processo de evolução do espírito, se ele for um espírito ajustado. Porque pode acontecer, inclusive, que quando o espírito faça a ligação com o óvulo materno, na realidade com o zigoto, né, porque já houve a fertilização, ele pode, dependendo dos compromissos que tem o espírito com a mãe ou com o pai, eles podem desistir. E nesse processo de desistência, realmente, ele pode se desligar. Talvez seja uma das razões, entre tantas outras, que vários desses processos não dão certo. Muito bem, então ocorre aqui. Agora, isso significa que a ligação é total, é completa? Não. Ela vai ampliando, vai se fortalecendo a partir do momento em que vai se formando o embrião, depois o feto, e geralmente ela se completa mais ou menos com o nascimento, certo? Não é total, mas nesse caso, aquele espírito não pode mais trocar. Nesse caso, aquele corpo já está ligado. Já está ligado ao chão. Não tem como trocar. Ele pode, inclusive, ir para um outro corpo num outro momento. Até para a mesma mãe também. Mas é outro processo de ciclo menstrual. Né? Bom, depois que passa aquela fase que chegou, formou os folhetos, aqui estão os folhetos para a gente, ninguém precisa se preocupar em pensar nisso. Eu só quero chamar a atenção, endodérmio, mesodérmio, ectodérmio. Eu só quero chamar a atenção, se vocês olharem, olha como as células são diferentes em forma. Está vendo? Ela tem uma diversidade muito grande. Aqueles 3 folhetos vão se multiplicar tanto, vão se modificar, vão se unir, vão células serem mortas. Ou seja, tem tanta transformação que vai acontecer nesse processo até que a gente possa gerar células diferentes, com formato diferentes e com funções diferentes. Aí a pergunta, genes ou espírito? Porque, veja bem, uma divisão celular, ela implica numa série de transformações dentro da célula. Os genes, eles têm que produzir substâncias que vão formar todas as organelas da célula filha. Vai ter que produzir em duplicata todo o genoma. Então, é muita produção bioquímica que ela vai ter que gerar antes de se dividir. A gente vê que aquela célula na fase de clivagem é fácil a gente ver 2, 4, 8, 16. Só que imagine que começa a chegar umas centenas, daqui a pouco começa a chegar umas milhares, daqui a pouco você está na casa de 1 milhão. Então, mas esse processo está acontecendo o tempo todo em todas as células, ativo. Genes ativando, fazendo seus produtos, genes produzindo reguladores para poder acelerar ou desacelerar, para poder provocar morte celular, porque a gente vai ver depois, eu acho que ele soltou, você vai ver. A gente tem estruturas que são muito importantes na fase embrionária, mas que depois perde-se. Elas mudam. Por quê? Porque na fase embrionária a gente passa por um processo que a gente chama de recapitulação. Ou seja, na recapitulação é como se a gente estivesse voltando desde a célula primitiva, passando por todas as fases da evolução animal, até chegar na humana.
Tanto é verdade, eu tenho um exemplo que eu acho maravilhoso. O caso da hemoglobina, que é uma proteína que todo mundo conhece, é fácil também de pesquisar, porque é fácil de obter. Quando a gente está na fase embrionária, são necessárias 4 hemoglobinas diferentes. Elas só são produzidas na fase embrionária. Os genes depois são inativados, porque vai surgir uma outra hemoglobina, que é a hemoglobina fetal. E mais no final da formação fetal, é que ela vai começar a diminuir para se produzir as hemoglobinas que vão fazer parte do indivíduo adulto. Eu digo assim, do que vai nascer e depois durante toda a vida dele. Então, é um movimento muito grande de ativação e inativação de genes. Então, é natural que todo mundo entenda a importância que é o material genético para fazer tudo isso. Né? Tudo bem. Só que não é isso. Todo mundo esperava, quando fez o estudo do genoma humano, que a gente fosse ter cerca de uns 150 genes ativos produzindo algum produto importante na célula que pudesse ser identificado. Só que quando foi feito o genoma, só achou cerca de 30. E agora, por quê? Tem tanto material genético, por que somente 30? Então, certamente, muito desse material genético, que foi chamado inicialmente de lixo, né, porque ninguém encontrava uma função, certamente ele serviu para todo esse processo durante a evolução. Necessário num momento, mas não necessário no outro. Inclusive porque, na forma embrionária primitiva, a gente tem até um rabinho. O rabinho ainda vem da fase animal, mas depois é destruído, né? Porque não há necessidade. A gente fica só com um cóccixzinho, que é o finalzinho da estrutura. Eu acho, quanto mais eu estudo isso, eu acho lindo. Eu acho que quanto mais a gente se aprofunda em entender como a vida se faz, principalmente a humana, que é tão complexa, mais a gente vê que Deus existe, que Deus é algo que regula tudo. Né? É fabuloso isso. Por isso que eu fico com pena danada quando eu vejo que a pessoa faz a opção do tipo de ter o filho. Bom, como é que o espírito vai entrar naquela confusão toda? Em todo o processo de diferenciação e na formação dos novos órgãos. Aí, para lembrar, eu trouxe aqui uns slides que falam justamente sobre a nossa estrutura integral. Nós não somos só corpo físico. Os genes explicam muito bem essa função, mas nós somos perispírito e espírito. Perispírito a gente está usando a nomenclatura que o próprio Kardec usou. A gente sabe hoje que existem outros corpos sutis, inclusive André chega a falar, mas não é só apenas o corpo astral que seria o perispírito, mas também tem um corpo mental superior e inferior, e outros mais que aí confunde um pouco com a linha espiritualista, que ele também não entra mais em detalhe. Né? E chamando a atenção, portanto, que esse corpo é de matéria também, só que é uma matéria sutil, e ele tem uma característica fundamental, que é a sua capacidade de elasticidade. Ele muda, ele perde fluidos e ganha fluidos e se adapta a condições diversas do plano espiritual. Quem lê as obras de André Luiz vai verificar isso muito bem. E que a gente tem uma estrutura de centros de força, de centros energéticos, que está aqui nesse slide, né, que tá, não sei se vocês se lembram, né, o coronário, o frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, o genésico ou básico, porque na realidade ele tem essa posição, funciona como básico, mas o genésico também. E eu quero chamar a atenção a esse daqui, que ele está muito envolvido com desordens provocadas pelo aborto, esse chakra genésico. Essa aqui é a postura deles. No caso dos pais, no caso dos pais? Isso no caso da mãe, especialmente. No caso genésico, é mais por conta da mãe. Isso daí é em Evolução em 2 Mundos. Ele explica direito isso. Os centros vitais, sob a direção da alma, imprimem às células a especialização que detemos todos no corpo espiritual, que é o perispírito. Então, na verdade, não sei se vocês lembram quando estudaram, não sei se todo mundo estudou um pouco dessa parte energética, quem dá passo geralmente faz isso, né? Cada chakra desse, ele está alinhado com o plexo nervoso e está alinhado com uma glândula endócrina, que é como ela regula justamente a parte orgânica. E essa parte energética, ela é essencial
para poder fazer aquela especialização da célula. A célula que antes tinha um genoma, que era uma célula redonda, depois tem a forma estrelada, tem a forma anastosomada, tem a forma redonda, tem várias formas diferentes. O genoma é o mesmo, não se perdeu o material genético, mas ele imprimiu mudanças na ativação e desativação de genes para permitir que essas células mudassem de forma e assumissem funções. O que eu acho mais interessante. Essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo. É primitivo, tá? Desde o início, no seio tépido dos mares, quando das formações protoplasmáticas. Ou seja, desde quando se formou a célula primitiva, que já é a parte material, você já tinha uma estrutura perispiritual que tinha um princípio inteligente atuando sobre essa célula primitiva, e ao longo de toda a evolução, esse princípio inteligente foi evoluindo, a estrutura perispiritual foi evoluindo, e, consequentemente, o corpo também físico foi porque a gente passou por todas as fases animal, né, até chegar a primata e, posteriormente, o homem. Então, vocês vejam que é um processo de herança muito importante. Só, se a gente tivesse noção da importância que isso é, eu acho que a gente respeitaria mais a vida. Porque cada um de nós, quando nasce, tem um patrimônio, não somente genético, mas a gente também tem um patrimônio de mudança, do que a gente vai fazer. Né? Então, se a gente usa mal esse patrimônio, a gente está contribuindo realmente para a nossa espécie sofrer um bocado mais adiante. Não se preocupe também com os nomes nem nada, viu, minha gente? Veja que é só bonitinho, colorido. Aqui é para chamar a atenção que organogênese e lei sobre o aborto. Por quê? Porque na hora de definir na lei até que prazo deve a gestação para considerar legal e passado daí é ilegal, as leis têm se debatido, as mais recentes, se debatido em duas coisas. Inclusive, tem 8 estados aqui dos Estados Unidos que propuseram mudança na lei baseado na formação do coração. E outras tantas na formação do sistema nervoso. Então, aqui a gente vê, tanto o coração como o sistema nervoso, ele é uma estrutura tubular, tanto é que chama de tubo cardíaco e tubo neural. E ele vai se dividir em várias vesículas e vai sofrer muitas contorções, até formar o coração lindo que a gente tem com 4 cavidades. Né? Mas começa aí. E o que é bonito nisso? É só porque ele é uma estrutura tubular? Não, é porque ele já começa a ter tração. Então, quando a gente vê aqui, ó, gente, vê que coisa maravilhosa. 20 dias ocorre a coalescência desses tubos. Então, aqui ó, já vai formando um tubo único. Com 22 dias de vida, você já tem um músculo cardíaco, mesmo que ele não tenha a forma de coração, já tem um músculo cardíaco funcionando para garantir o suprimento de energia, de nutrientes e oxigênio para o bebê que está se multiplicando adoitado. A mãe está contribuindo, é verdade. Tanto é que a gente vê aqui, ó, a parte das vilosidades aqui oferecido pela mãe. Mas o bebê precisa, com o músculo, espalhar o sangue que está oxigenado e também devolver o sangue que está rico em substâncias tóxicas do processo natural e também o CO2. Né? Então, veja como é importante. Ele é o primeiro órgão realmente que começa a se formar mais devidamente. Então, nessa legislação desses estados, só esqueci o nome dos estados. A memória está muito ruim. Eu vi numa reportagem que eram 8 estados já que propuseram uma mudança na lei para considerar da 3ª para a 4ª semana, se ouvir os batimentos cardíacos, aí você já não pode mais provocar o aborto. Só que, veja bem, minha gente, isso daqui, quando vai se formar, é na 4ª semana. Às vezes, as mulheres, quando vêm perceber, já passou aquilo lá. Então, muitas já não deveriam mais fazer de forma legal por essa vida. Né? Então,
Vamos ver, essas leis são mais recentes, eu não sei se elas já estão realmente em uso, né? O sistema nervoso é a mesma coisa. Começa com um tubo, ele começa a formar vesícula, começa a se contorcer. Essa parte daqui, ó, é a parte que vai dar o cérebro e a parte interna do sistema nervoso central. Ele começa a crescer, ele vai crescer, 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 e vai envolver essa estrutura aqui todinha. É maravilhoso isso. Agora, quando se forma um tubo neural, que já aparecem os neurônios ligados um ao outro, formando sinapse, isso ocorre na 7ª semana e 8ª semana. Isso daqui ocorre na 5ª semana de gestação. Então, já é um pouco mais tarde do que o coração. Mas, quando você tem na 8ª semana os neurônios ligados em sinapse, ele já responde à estímulo. Mesmo que não seja um cérebro com as características, né, ainda do feto adulto. Então, a maior parte da legislação agora vigente está favorecendo mais a questão do sistema nervoso, porque diz, se você caracteriza que houve uma morte através da morte cerebral, então o nascer devia também ser a partir do momento da origem. Então, cada um tem um critério que não dá para a gente. Bom, os espíritos dizem que começam na fertilização dele, melhor não acreditar. Bom, malformações congênitas e leis do aborto. Pergunta 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Eu trouxe essas duas formações, especialmente porque algumas legislações estão incluindo já há algum tempo a anencefalia como uma possibilidade para fazer o aborto. E depois da Zika, com o aparecimento de microcefalias mais danosas, porque você vê que a microcefalia, assim, só uma questão. A anencefalia, apesar do termo parecer sem cérebro, na verdade não é assim. A anencefalia é uma deficiência na formação do sistema nervoso central, né? No encéfalo. Agora, o indivíduo pode perder uma parte só pequena, uma parte maior, ou uma parte bastante considerada do encéfalo. Quanto mais perde, mais corre o risco de realmente morrer até mesmo enquanto ainda está no ventre materno. Esse é um caso, como tem muitos outros, não é só o único, eu vi que tem muitos casos, inclusive no Brasil, em que ele nasce a termo, vê como ele é bonito, ele nasce a termo e ainda vive muito tempo. Essa criança, na última reportagem que eu vi, ainda estava viva. As do Brasil, algumas morreram com 2 anos, outras chegaram quase em 2 anos. Né? Então, a gente vê que realmente tem espíritos que vêm com essa situação. Né? Isso daí eu estou trazendo, acho que são discutidos por conta da legislação do aborto. Mas tem países que consideram malformações que não envolvem somente o sistema nervoso, mas uma série de outras malformações que dificultem a vida do bebê. Do bebê quando nasce e da pessoa civil. Né? E eles alegam que seria uma indignidade deixar viver uma pessoa com deficiência.